Seja bem-vindo ao canal Teologia Bíblica Acadêmica. Eu sou o Pastor Paulo e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre fé no Dicionário Teológico do Novo Testamento, que é essa belezinha aqui, em 2 volumes, mas que foi originalmente publicado em um volume que foi uma condensação dos 10 volumes do renomado Dicionário DTNT em alemão e inglês. Estamos dando uma pesquisada aqui no conceito de fé. Às vezes nós achamos que fé é só um conceito intelectual, um estado de mente, mas na verdade fé tem muito a ver com obediência, submissão, permanência. Tudo isso nós vamos ver e entender por que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Lucas 18:8, a parte B do versículo 8 diz assim mesmo: Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Uma pergunta que Jesus fez bem direta, que me motiva a entender muito mais sobre o conceito de fé. Vamos dar uma olhada que nós estamos estudando. Vamos estudar agora o conceito do Antigo Testamento. Não entendo muito de hebraico, algumas raízes aqui eu vou falar sobre as siglas, não sei pronunciar, mas o que importa é a gente ter conhecimento de todo o conteúdo. Nós estamos na página 207. Vamos ver sobre o conceito do Antigo Testamento. Nós já vimos sobre o uso grego clássico, né, do conceito de fé. Agora a gente vai ver do conceito do Antigo Testamento nesse vídeo. E no próximo nós vamos ver Vamos ver o conceito do Antigo Testamento e fé no judaísmo. E no próximo nós vamos ver sobre os grupos Piste no Novo Testamento. Aqui. Você dá uma pausa aí, se quiser olhar. Vamos lá. O conceito do Antigo Testamento. Observações gerais. No Antigo Testamento prevalece uma visão teocêntrica. Consequentemente, a fé é a reação humana à ação primária de Deus. A princípio, a fé é coletiva e a riqueza de seu uso aparece somente quando indivíduos se separam do vínculo coletivo. Os profetas dão um novo impulso criativo ao vocabulário e às descrições da fé. A maior expansão ocorre em Salmos. Fé e temor, melhor dizendo, estão intimamente relacionados no Antigo Testamento. Embora contraditórios, eles se matizam em um no outro e juntos expressam a viva tensão e dinâmica polar do relacionamento com Deus no Antigo Testamento. Eles ocorrem mais ou menos de maneira uniforme. Entre as raízes relevantes, que tem as siglas MN, que significa pisteuan, vem somente em quarto lugar em termos estatísticos, mas é talvez mais importante em termos qualitativos. Em cada caso, o uso religioso tem raízes seculares. Vamos ver a parte 2 aqui, nós vimos a parte 1, observações gerais do conceito do Antigo Testamento. Vamos ver a parte 2. A raiz, que tem a sigla MN e expressões relacionadas. Pode ser dita mais ou menos mene, expressões relacionadas. Primeiro, a parte 2. O cal. No cal, a raiz é usada em relação a mães, amas ou atendentes de criança, sendo que a ela é associada a noção de cuidado e educação. Vamos ver a segunda parte. É a parte nifal.
do hebraico. A abrangência é mais ampla neste uso e as traduções firme, confiável, seguro são apenas aproximações. Assim encontramos as ideias de permanência, efeito devastador, correspondência aos fatos e especificidade. Nos dois últimos casos, não é meramente uma questão de conexão lógica, mas é igualmente uma experiência viva. Quando usada para pessoas, por exemplo, servos, testemunhas, mensageiros ou profeta, o sentido transmitido é veracidade, perceptividade, retenção de memória, melhor dizendo, entendimento e habilidade para retratar. As qualidades variam. O ponto de interseção é o relacionamento entre as qualidades requeridas e aquelas realmente presentes. Em termos religiosos, muitas características de Deus podem ser abrangidas pela raiz. Em Deuteronômio 7:9, o Deus fiel guarda o pacto com aqueles que o amam e obedecem. Em Isaías 49:7, a fidelidade é mostrada na eleição de Israel. Em 1 Reis 8:26 e Isaías 55, verso 3, etc., a palavra de Deus se cumpre quer como promessa, quer como ameaça. A raiz pode também descrever os mandamentos ou obras de Deus. Salmos 19, verso 7, Salmo 111, verso 7. A definição substancial depende do aspecto em vista, mas sempre está presente a ideia daquilo que faz Deus ser Deus. Quando usada para os crentes, o termo expressa a atitude para com Deus que está de acordo com as exigências de Deus. O que está em questão é a totalidade da disposição, não meramente uma ação singular. Olha só, a totalidade da disposição que está em mente aqui nessa explicação. Não meramente uma ação singular. Vamos ver parte 3. Quando a raiz assume a forma de um adjetivo verbal, somos dirigidos para a mesma direção. 1 Reis 1:36, Números 5:22, Jeremias 28:6, Neemias 8:6, Salmo 41:13. O conceito compreende uma relação dupla, reconhecimento e confirmação da conexão entre reivindicação e realidade, e a conexão entre a validade da reivindicação e suas consequências práticas para aqueles que a aceitam. Vamos ver a parte 4, refil. A Septuaginta traduz o refil 45 vezes por pisteuan, 5 vezes por impisteuem, uma vez por catopisteuem e outra por, palavra grega é peitestai. O significado é reconhecimento com todas as consequências tanto para o objeto quanto para o sujeito. Expressam-se reconhecimento tanto da relação objetiva do objeto com a realidade quanto da relação subjetiva do crente com o objeto. Crer no relato significa tomar conhecimento dele, aceitando sua verdade e agindo em conformidade com ela. Gênesis 45, verso 26, Êxodo 4, verso 1, 1 Reis 10, verso 7, e etc. Confiar em vassalos, amigos, etc. significa reconhecer as exigências inerentes aos termos e a validade das exigências para aqueles que confiam. 1 Samuel 27, verso 12, Miqueias 7, verso 5, Provérbios 26, 25, Jó 4, 18. Por trás da palavra que é criada está a pessoa em quem se confia. Quanto a Deus, o primeiro sentido é o de dizer amém a Deus, ou seja, reconhecer a relação dele conosco e estabelecer-se nessa relação. Mesmo quando a fé é requerida, a iniciativa de Deus é, nesse caso, pressuposta. Em conteúdo, a orientação é para o aspecto em questão, obediência em referência à ordem, confiança e culto em referência à promessa. Deuteronômio 9, 23, Gênesis 15, 6. No entanto, a totalidade pode também estar em vista. Assim, da parte de Deus, seu poder, amor, firmeza, justiça, eleição, exigência podem
ou melhor, poderiam todos estar abrangidos, a saber, deixa eu olhar aqui, a saber tudo que o torna Deus, de modo que, num contexto pactual, a descrença é equivalente à apostasia. Olha só. Do lado humano, a fé envolve conhecimento, vontade e sentimento, também com um elemento de temor, numa atitude de dedicação extensiva e intensiva que inclui a totalidade da conduta externa e da vida interior. Esse tipo de atitude é possível somente na relação com o Deus do Antigo Testamento. Como Isaías a vê com base em sua própria experiência, Isaías 6, verso 1, essa concepção de fé relacionada à ideia de um remanescente e de uma comunhão de fé está em oposição a considerações políticas, Isaías 7, verso 1, segurança terrena, Isaías 28, 14, e confiança na força humana, Isaías 30, 15, como uma forma de existência daqueles que estão ligados apenas a Deus e nisso encontram sua força, Isaías 30, versos 15. Seu estabelecimento, Isaías 7, verso 9. Tal fé torna impossível tanto a autonomia quanto a idolatria. Ela também remove todo o temor do poder humano, Isaías 7, verso 1. Vamos ver a quinta parte aqui, da raiz mene, que tem a sigla MN com uma aspa em cima. E derivados. A ênfase de Isaías na palavra e no conceito nunca foi perdida. Vemos assim uma expansão do significado de todas as raízes relevantes para abranger o relacionamento com Deus e toda a atitude de uma vida vivida em fé. Abacuque 2:4, Jeremias 7:28. Também está expressa a ideia do caráter absoluto e exclusivo da verdadeira religião relacionada ao verdadeiro Deus. Sexta parte. A dinâmica religiosa. O pacto com a sua ideia de fidelidade a Deus parece ter fornecido a dinâmica para esse desenvolvimento. Apesar de haver pouca conexão específica entre fé e pacto, Neemias 10:1, seu forte vínculo com o relacionamento com Deus torna isso aparente. Êxodo 4, verso 8 e 9, Números 14, verso 11, Deuteronômio 1, verso 32, 2 Reis 17, verso 14, Salmo 78, verso 22. Vamos ver agora a terceira parte. Vamos ver a raiz, que tem a sigla B, T e H. Vamos ver a primeira parte. Vamos ver a parte 1 dessa terceira parte. O estado de segurança. Essa raiz, primeiramente, expressa a ideia de sentir-se seguro, seja com a ênfase objetiva ou subjetiva. Juízes 18:7, Isaías 32:9. Trata-se de um estado e não de uma relação. A ideia de confiança surge unicamente mediante o pensamento de se basear a segurança de uma pessoa sobre alguém ou alguma coisa, por exemplo, trabalho, poder, justiça, riqueza, carros, impiedade, normalmente com um julgamento negativo. Ao longo dessas linhas, o termo pode ser usado sem receio para confiança em ídolos, Isaías 42, verso 17, o que os profetas evidentemente condenam fortemente. Vamos ver a segunda parte, né? Aqui, que fala sobre segurança. O sentido de segurança gera a ideia mais subjetiva de certeza, com uma forte assimilação à raiz mene. Isso vale particularmente para Deuteronômio, Salmos e Provérbios. Num sentido mais fraco, o termo pode denotar a atitude de oração. Salmo 91, verso 2. Salmo 84, verso 12. Salmo 25, verso 13, verso 12, etc. Vamos ver agora a terceira parte aqui, sobre comparação. Comparado com Mene, esse desenvolvimento envolve uma mudança no sentido básico, graças ao crescimento da fé monoteística. A influência dos profetas, a situação
religiosa do exílio, o sentido de dependência única de Deus e o surgimento do individualismo religioso, a influência de Isaías é especialmente importante. Isaías 30, verso 15. Vamos ver a quarta raiz aqui, que tem a sigla HSH do hebraico. Primeiro, na quarta parte, buscando refúgio. Essa raiz passa por um desenvolvimento semelhante. Pressupõe-se a necessidade de ajuda ou proteção como ênfase no ato de buscá-la. Segunda parte, da parte 4. Relação com Deus. O sentido original é aparente quando se busca ajuda em Deus. Porém, no uso litúrgico, toda a relação com Deus pode estar abrangida de forma mais fraca. Vamos ver a quinta raiz. As raízes que tem a sigla QWH, a outra tem a sigla YHL e a outra tem a sigla HKH. Primeiro, a parte 5. Significado básico. Essas três raízes para esperar ou guardar são frequentemente equivalentes e experimentam o mesmo desenvolvimento em relação à fé. O sentido básico é o de estar esticado ou estar sob tensão e expressa aguardar ou esperar em vão, ou estado de dolorosa expectativa. Vamos ver nessa quinta parte, depois do sentido básico, nós vamos ver a parte 2, o sentido básico foi 1, da parte 5, nós vamos ver a parte 2, aqui das raízes, que é o uso religioso. Uso religioso. Religiosamente, os termos expressam coletivamente a esperança de salvação, Jeremias 8,15, e individualmente a esperança de ser ouvido, Salmo 119, verso 81, ou ajudado. Esperam-se a palavra e a graça de Deus, e até mesmo o próprio Deus, mas, na maior parte, com alguma expectativa concreta, Provérbio 20, 22. A esperança pela manifestação de Deus conduz à esperança escatológica posterior de um estabelecimento visível do governo divino. Terceira parte, da parte 5. Isaías, em Isaías 8, 17, confirma 2 Reis 6, 33, a espera é uma fé que persevera a despeito do julgamento e da ira de Deus. Essa espera é uma fé que ainda não vê, mas continua crendo. A tensão é de uma aventura de fé em meio a uma situação externa desesperada. Não se trata de uma esperança fraca e resignada de um talvez, mas a vigorosa esperança de um todavia que resulta de uma luta até a certeza final. A posição é a mesma de Isaías 40, 31, que encaminha o povo à sabedoria e ao poder de Deus encoberto. Verso 27. Aqui, a espera em Deus representa uma nova forma de vida e energia que torna possível o impossível. Toda a profecia que segue, incluindo os capítulos 53, é prova do vitorioso poder da energia de uma fé que é o mestre interior das aflições mais sérias da vida, porque tem suas raízes no mundo transcendente. Quarta parte. Referências posteriores. Em especial, Salmos usa raízes de esperança nesse sentido mais amplo e mais profundo para todo o relacionamento com Deus. Capítulo 42 de Isaías, verso 5. Isaías não, é Salmos. Desculpa, é Salmos. Olha só, vou voltar. Referências posteriores, em especial, o Salmo usa raízes de esperança nesse sentido mais amplo e mais profundo para todo o relacionamento com Deus. Salmo 42, verso 5, Salmo 11, verso
é 42:5 e verso 11, e Salmo capítulo 3, verso 5, Salmo 130, versos 5 e 6. O Salmo 119 mostra como os vários tributários fluem da direção de uma única corrente principal de confiança em Deus, a confiança que caracteriza as orações do justo. Vamos ver agora o sexto resumo. À luz de todo o desenvolvimento no Antigo Testamento, vê-se que a Septuaginta e o Novo Testamento estão certos em ligar pisteuan primeiramente à raiz mene, que pode ser quantitativamente secundária, mas é qualitativamente tão proeminente que absorve os outros termos, em parte por causa de seu caráter formal, em parte por ser o mais próximo da relação única entre Deus e Israel, e em parte porque os profetas lhe dão uma profundidade criativa que promove um triunfo interior sobre as catástrofes da história e sobre as aflições da vida individual. Fé no Antigo Testamento expressa o ser e a vida do povo de Deus num relacionamento divino vital que abarca toda essa forma de vida e envolve uma certeza que libera novas energias. Esse aí foi o relato detalhado aí aqui no dicionário pelo estudioso A. Weiser. Vamos continuando. Agora vamos ver fé no judaísmo. O conceito de fé no judaísmo, no dicionário teológico do Novo Testamento. Vamos ver primeiro o legado do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, fé corresponde ao grego pisteuan, pois ambos os termos envolvem a confiança em pessoas e a crença em palavras, incluindo Deus e sua palavra. Contudo, o termo no Antigo Testamento transmite um elemento mais forte de reconhecimento e de obediência. Consequentemente, os mandamentos divinos podem ser objeto de fé, Deuteronômio 9:23, e a crença em Deus significa reconhecê-lo como tal numa unidade de confiança, esperança, temor e obediência. Essa fé tem seu fundamento nos atos passados de Deus e possui sua própria ligação com o passado na forma de fidelidade. Mas ela também está ligada ao futuro com uma certeza de que Deus cumprirá o que prometeu, e ao presente, como obediência às ordens ou em demonstração de fidelidade pactual. No Antigo Testamento, a fé sempre transmite um relacionamento essencial para o povo, sendo os indivíduos os seus sujeitos sempre como membros do povo. Em distinção à fé no Novo Testamento, essa fé não abrange claramente o problema da morte, ainda deixa algum espaço para o apelo à piedade e é assim cumprida na história de modo que não constitui atitude radical de desecularização, tal como a paz com Deus. Romanos 5, verso 1, que é independentemente da história nacional e do destino individual neste mundo. Vamos ver fé no judaísmo, segunda parte. Nós vimos a parte 1, que é o legado do Antigo Testamento, da fé no judaísmo. Agora vamos ver a segunda parte. Fé no judaísmo. Primeiro, temas do Antigo Testamento. Todos os temas da fé do Antigo Testamento aparecem no judaísmo, mas com uma tendência nos rabinos de se enfatizar a obediência à lei, enquanto os apócrifos e os pseudepígrafos colocam uma ênfase mais acentuada na fidelidade. Com a confiança em Deus, crer que coisas são verdadeiras, por exemplo, a palavra
e a promessa de Deus é inerente à fé, enquanto fé é usualmente definida através do acréscimo do objeto. O uso absoluto pode também ser encontrado. Os justos são os fiéis, e eles são também crentes distintos dos ímpios ou pagãos. Segunda parte, a diferença em relação ao Antigo Testamento. A principal diferença em relação ao Antigo Testamento é que a fé não consiste mais na mesma medida da fidelidade aos atos de Deus na história ou da confiança em seus atos futuros. É de forma mais forte obediência à lei, sendo o papel do presente meramente a mediação da tradição canonizada. Em sua orientação para atos divinos, a fé é mais unilateralmente uma crença em milagres ou uma crença geral em providência, enquanto a esperança intervê eventos sobrenaturais nos quais a salvação é para os justos e o julgamento significa uma retribuição individual baseada em cumprimento ou não cumprimento das ordens divinas, de modo que as obras tendem a acompanhar a fé. E a própria fé pode até ser vista como um mérito. Terceira parte, conceito de fé para Filo. Para Filo, fé é primeiramente crença no único Deus e confiança em sua providência. Sua verdadeira ênfase está no voltar-se do mundo transitório para o Deus eterno. Isso é menos uma resposta à palavra, mas antes uma disposição da alma. A influência do platonismo e do estoicismo pode ser vista nesses pontos. A relação com o povo e sua história é rompida. A fé se volta para o puro ser, que é derradeiramente acessível unicamente ao êxtase. E como último recurso, a fé parece mais uma relação com o eu do que com Deus. Então, essa aí foi o último detalhe aí da fé no judaísmo. A fé no Antigo Testamento, conceito de fé no Antigo Testamento, conceito de fé no judaísmo. A gente viu aí um pouco de diferença, né? Mas são um pouco, mas são suficientes para ser um marcador aí de divisão. E depois nós vamos fazer outro vídeo. Vamos ver os grupos de fé no Novo Testamento. Até a próxima.